Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui em meu canal do YouTube. Hoje vou estar mostrando para vocês como é que se cria uma biblioteca em Java, né? O que seria essa biblioteca? Alguns de vocês, principalmente para a galera que está começando agora, ou até mesmo as pessoas que já têm uma certa experiência, pô, já percebeu que é bem difícil, tá? Bem difícil, difícil, até complexo desenvolver qualquer aplicação sem ter ali a ajuda de alguma biblioteca. O que seria uma biblioteca? A biblioteca é um conjunto de ferramentas, um conjunto de funcionalidades, aonde a gente pode, para uma determinada situação, tá? Resumindo assim de uma forma bem mais clara, praticamente é isso. Por exemplo, se você tem um algoritmo, né, e aquele algoritmo dentro da sua empresa ou dentro do seu projeto, ele é utilizado com uma certa frequência, o que a gente faz? A gente acaba criando um método ou uma função para ele. Se ele é repetitivo durante várias situações, então a gente acaba fazendo isso. Se ele for repetitivo em vários projetos, o que a gente pode fazer é justamente criar uma biblioteca, tá? Existe algumas formas de se construir uma biblioteca, tá? Desde da forma de uma funcionalidade simples até funcionalidades mais complexas. Hoje em dia, a maioria dos frameworks disponíveis, não só para Java, mas com qualquer outra linguagem de programação, possui essas bibliotecas para o seu funcionamento e tudo mais, para fazer com que a linguagem ela seja mais versátil possível, né? Então aqui nessa videoaula e nas próximas, né, a gente vai estar desenvolvendo uma biblioteca Java, tá? Eu já tenho essa biblioteca pronta, já usei ela já há bons anos e praticamente era algo que eu repeti muito, né? Que é a parte de CRUD, né? Eu acho que para qualquer projeto em Java a gente tem que fazer um CRUD de alguma coisa, né? E eu lembro que quando eu estava começando na área da programação, nossa, toda hora, qualquer projetozinho que eu fazia, tinha que fazer um CRUDzinho ali para poder testar qualquer funcionalidade. E caraca, eu perdia mó tempão para poder fazer um CRUD, entendeu? Às vezes era um CRUD simples, de uma classe com dois atributos, só um exemplo. Lógico que depois que eu comecei a estudar outros frameworks, né, tipo por exemplo Hibernate, isso deu uma certa facilidade, deu uma facilidade, né? Eu consegui diminuir a quantidade de código que eu tinha que ficar escrevendo. Porém, mesmo assim era um negócio chatinho. Lógico que a biblioteca que você constrói, ela você ainda vai precisar codificar algumas coisas, né? Não vai ser aquela coisa que vai resolver para você tudo. Até pode resolver, dependendo da estrutura de como você monta essa biblioteca, pode ser que você consiga aí adicionar funcionalidades dentro dela que, porra, você só coloca uma informação ali e acabou, ela já constrói tudo para você. Aí vai depender do grau aí de desenvolvimento que você vai querer fazer. Mas vamos lá, vamos estar criando aqui um projeto. Vai ser um Java Project normal. Eu não vou criar meu módulo, tá? Vai ser um projeto aí simples. O certo seria criar um módulo, assim a gente teria mais controle, mais segurança e por aí vai, mas eu não vou estar criando. O nome do nosso projeto aqui vai se chamar JDBC-CRUD, tá? Vamos trazer ele aqui. E o nosso projeto vai ter a seguinte estrutura, tá? Vamos ter uma sequência pensando no nosso projeto, ele tem que se ter algumas tem que se pensar em algumas funcionalidades, tá? Como uma boa prática. Primeiro, eu preciso de uma classe de interface, né? Até porque essa classe de interface ela vai carregar para mim todos os métodos que já tem, que já possuo. Então, quando eu simplesmente chamar esse método, né, ou chamar as funcionalidades da minha classe
a primeira camarada que ele vai chamar vai ser praticamente essa interface, tá? Segundo, a gente precisa ter controle de exceções, tá? Até porque, tipo, um bom controle, na verdade, de exceção. Até porque, se der algum problema na execução de qualquer funcionalidade, quem estiver usando aquela biblioteca vai ter que ter opções ali de tratativa. Até porque o arquivo JAR, quando você compacta ele, você não consegue abrir ele depois, você não consegue editar ele depois. Então é um pacote fechado. Então você não consegue fazer mais nada. Então ter uma boa tratativa disso é importante. E por isso, lembrando dessa questão da tratativa, em terceiro lugar, quando você for construir os métodos, sempre opte por list, map, optional, nunca retorne null, nunca deixe uma variável, um construtor que retorne algum valor vazio. Até porque isso sempre dá margem para erro, tipo um Java no point ou dentre outros erros de exceções, entendeu? Então a gente vai tentar seguir uma estrutura dessa situação, do projeto que a gente tente não implementar, ou melhor, tente implementar funcionalidades para evitar erros e, se houver erros, a forma como a gente trata. Então aqui eu já vou estar criando as minhas classes, mas minhas classes, na verdade, elas vão seguir uma certa estrutura, tá? O meu primeiro pacote vai ser jdbc lib.core, né? Aqui o core é onde vai ficar todas as partes de funcionalidade da nossa classe. Então aqui eu vou ter um CRUD repository. Depois eu explico mais sobre essa classe, o que ela vai fazer. Vamos criar uma outra classe. Aqui a gente vai ter o nosso database connection, que é a nossa classe de conexão banco de dados. Daqui a pouco também explico mais o que ela vai fazer. Nossa próxima classe vai ser jdbc config. Bom, pessoal, eu estou fazendo, eu não sei se eu comentei, mas o meu projeto, como eu falei, de CRUD voltado para o JDBC, tá? Então não é algo nada além disso. Aqui eu vou estar criando uma interface, dando o nome dela de DAO. Então, quando eu for estender o meu projeto, eu vou chamar esse camarada. Eu vou estar criando aqui uma nova classe, porém essa nova classe vai ter um outro pacote, que vai ser chamar meu pacote exceptions, que é a parte de tratamento, né, que eu te falei. A gente que vai ter dois tipos de tratamentos. Um para a parte de conexão, tá? Conexão exception. Ok. Depois a gente tem o nosso repository exception. Vamos lá. Repository exception. Perfeito. Por último, vamos criar aqui o nosso último pacote. Vou estar criando uma classe direto, na verdade, mas é aqui dentro eu altero. Vai ser utils, que vai ser utilitários, e vou estar dando nome para ela SQL utils. Beleza? Finish. Ok. Então, vamos começar aqui nas nossas classes de exceção. Aqui no meu exception, meu connection, na verdade, por ele ser uma classe de exceções, né? Então eu vou estar trazendo aqui, vou fazer com que ela estende exception, tá? Já que ela vai fazer jus a tratamento das informações. Vamos clicar aqui no nosso warnzinho, vamos implementar aqui nossa serialização, beleza? E a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai criar dois métodos, um para a conexão, não seria os dois vão ser para conexão, na verdade, né? Um praticamente para mensagem, tá? E o outro seria para mensagem e erro.
Na verdade, seriam dois construtores, na verdade, que ele vai retornar para a gente. Não seria 2 métodos. Eu vou dar aqui Shift Alt S. Vou estar vindo aqui em construtores from superclass. Aí, o primeiro que eu quero, tá? O primeiro que eu quero vai ser só... deixa eu ver aqui. Acho que vai ser só esse daqui. Deixa eu ver como é que ele vai vir. String message, isso aqui. String message, ok. O segundo que eu quero, eu vou querer esse cara aqui, que é de mensagem e erro. Então tá aí criado os nossos dois construtores, né? Que esses dois construtores vão ser responsáveis aí pela nossa tratativa. No nosso repository vai ser também praticamente a mesma coisa. Eu vou estar também estendendo aqui exception. Vamos lá. Vai pedir aqui para serializar. Perfeito. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Shift Alt S. Generalizar a superclasse. Vamos botar aqui string. Ok. Apagar isso aqui. Shift Alt S. Opa, não é você. Você. Desabilitar todo mundo e eu quero esse cara aqui. Pronto. Ambos os tratamentos eles vão lançar para a gente tanto a parte da mensagem do erro e também o que está causando esse erro, tá? Então, beleza. Vamos aqui para o nosso SQL útil, né? O que o nosso SQL útil vai fazer? Praticamente, ele vai ser o controle de fechar conexões, tá? Então, a gente está fazendo isso aí numa uma classe utilitária por fora. Ao invés de a gente poderia ter fazido isso aqui diretamente dentro do nosso CRUD, mas a gente está fazendo isso aqui por fora. Então, vamos lá. Vamos criar aqui a nossa classe public static void close result set javasql rs if rs se for null aqui eu vou lançar um try catch para a gente tratar isso. rs.close e aqui eu vou dar um SQL exception. Perfeito. Logo aqui abaixo eu vou estar dando um public static void close statement prepared statement ps if ps. Também vamos adicionar um bloco try aqui também. ps.close. E aqui embaixo também a gente lança também o nosso SQL exception. Então praticamente a nossa classe SQL útil é praticamente só isso. A gente está aqui criando os dois métodos aqui para justamente fechar o result set e o statement, né? Para a gente também ter um controle um pouco mais preciso disso, para não ficar conexões abertas aí no nosso banco. Primeiro, o outro camarada, depois disso a gente vai para o nosso database connection, né? Isso aqui também vai ser uma outra funcionalidade bem interessante para nossa aplicação. Então vamos lá, vamos criar ela aqui. Vamos criar aqui 3 variáveis: private static database connection instance, private jdbc config. Acho que eu ainda não criei nada dessa classe, mas tudo bem. Qualquer coisa eu vou lá. Config private
connection. Deixa eu ver aqui se eu preciso de alguma funcionalidade do meu JBC config. Eu acho que eu preciso. Aqui no meu JBC config, que na verdade vão ser as informações referentes ao meu banco, né? Praticamente é como se fosse uma classe onde eu vou poder estar utilizando essas informações depois, onde eu consigo, né, permutar essas informações. Então aí a gente consegue ter uma manipulação melhor dela. Driver class name, beleza. Aqui eu vou criar o meu construtor, pegar todos os meus campos, público já deve ser config, driver class, URL, ok. E aqui eu posso fazer o meu getter e setter. Seleciono todo mundo. Show de bola. Tá todo mundo aqui. Então, beleza. Aí voltamos aqui no nosso Database Connection. Vamos criar aqui um construtor. Database Connection, passando para ele o nosso JDBC config, e aqui eu vou estar adicionando também um tratamento de erro, já passando para ele meu connection exception, que possivelmente pode acontecer. Config igual a config beleza. E aqui, vamos lá. Nosso primeiro método vai ser um método de... Na verdade, a gente vai criar 4 métodos. Nosso primeiro método vai ser um de sincronização. Synchronized. Nossa, deu um trava-língua agora. Database Connection, Get Instance, JDBC config. Na verdade, eu vou vir aqui. Fala comigo. Aquele notebook